Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando mais um podcast, Humberto. Pode sublimar, porque aqui, ó, a gente pode sublimar. Humberto, esqueci de colocar café, não deu tempo, mas a gente está com a caneca aqui. Como que você está, É, meu irmão, meu filho Humberto? é isso mesmo, Honório. A caneca com café é sempre bem-vindo, independente do horário do momento. A gente adora café e as nossas canecas vivem cheias. Hoje, como está um pouco seco e quente, eu estou com uma garrafinha com água. Você está sem café, eu também. Vamos de água, então. Hoje, Então tá Honório, a gente vai conversar com uma convidada muito interessante o trabalho que ela faz, e isso torna ela mais uma convidada muito especial. A área que ela atua, Honório, me interessa bastante. Ela também faz, né, terapias integrativas, faz também arte terapia. Olha essa coisa maravilhosa. Isso, para mim, é um achado, que é sempre bom a gente ouvir mais sobre esse tema e explorar ele cada vez mais. A nossa convidada se chama Adriana Floriano, seja muito bem-vinda. Gratidão, Berto, gratidão pelo convite, né, de participar do podcast. E gostaria de, primeiramente, me apresentar, né? Eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, parapsicóloga, terapeuta transpessoal, e estou aqui para trocar ideias, né? Mostrar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a arte terapia. Já trabalhei em consultório, individual, agora trabalho mais em grupo. Trabalho muito com mandalas terapias, né? Mas também trabalho com questão corporal, de respiração, dança terapia, a parte da música também entra também nessa parte das terapias, né? E é muito interessante estar aqui com vocês, né? Gratidão. Adriana, é uma honra estar conosco aqui. Já te acompanho nas redes sociais, vejo bastante seu trabalho, enquanto você é reconhecido aqui, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim. Vou começar com uma perguntinha aqui, né? Eu vi que você é parapsicóloga, você trabalha com arte terapia, gosta muito dessa questão mais junguiana, né? Essa questão aí mais, Sim, mais mística também. Como que foi, Adriana, esse processo seu? Olha, agora eu decidi ser psicóloga e da ser psicóloga trabalhar com parapsicologia, trabalhar com mandalas, né? Toda essa questão. Eu vi que você gosta também, essa questão da ayahuasca, né? Inclusive, a gente fez até um episódio sobre isso. Como que foi essa transição para você? vou precisar contar um pouquinho de onde surgiu isso, né? É a questão ancestral mesmo, familiar. Aconteciam situações na minha casa, fenômenos com a minha mãe. Minha mãe tinha alguns fenômenos de alteração de consciência, onde ela tinha incorporações espontâneas, e eu sempre tive muita curiosidade em saber o que acontecia com ela, né? Ela mudava de estado completamente, com uma outra personalidade atuava através dela. E então fui buscar estudar psicologia para entender os comportamentos, o porquê que ela mudava de comportamento repentinamente, se era só depressão, porque ela também tinha depressão, ou se tinha outros tipos de situações. Eu fui entender que existiam alguns fenômenos, além, né, da parte de depressão, tinham outras situações que aconteciam com ela. E, na psicologia eu conheci, então, uma pessoa que me apresentou a parapsicologia, que é minha amiga até hoje, né? Ela tem o Instituto de Parapsicologia, e aí eu encontrei mais uma gama de conhecimentos. Através dali, depois eu tive um relacionamento também que me trouxe conhecimentos, a parte espiritual e transpessoal, embora a minha família já seja de berço espírita, né? Então já tem bastante conhecimento e abertura para esse tipo de conhecimento, mas eu nunca tinha dado muita vazão para essa parte religiosa, sempre fui buscando mais a parte científica. E aí depois uma coisa foi entrelaçando com a outra, foi fechando, né? Percebendo que a religião e a ciência e a arte está tudo interconectado de alguma forma. Resgatei então aí as teorias junguianas, onde também faz essa ponte entre a parte da mente e do espírito, né, considerando também a parte espiritual, não deixando de fora essa parte que é tão importante, e vindo com a parte da transcendência. A questão artística sempre foi algo que veio
natural. Eu sempre gostei muito de arte, desde sempre. Fui sempre estimulada pela minha irmã também, que é design gráfico, que é artista, mas tenho vários artistas na família, tenho primos que tocam músicas, que compõem, tenho minha tia pinta também, já tive primos, né, que pintavam também, então sempre teve essa veia artística na família inteira, e também da parte transpessoal, pessoas que têm paranormalidade e têm alguma visão, alguma situação além, né, das capacidades psíquicas tradicionais, vamos dizer. Então, isso foi unindo a família cada vez mais, tanto que hoje a gente trabalha hoje em conjunto, nossa família, junto com, a gente chama nossos irmãos também de alma, que vão se unindo a nós e a gente vai fazendo as vivências, então. Agora eu trabalho mais em grupo, antes eu trabalhava com a parapsicologia em consultório, de forma tradicional, aí é onde, então, trabalhava com regressão de memória, reprogramação mental, hipnoterapia, renascimento, várias situações no individual, e então agora a gente faz isso em grupo, algumas técnicas que são possíveis fazer em grupo, e aí a arte possibilita a gente também fazer mais atividades em grupo. Eu fazia mandala terapia individual também, onde a gente fazia interpretação das mandalas, dos símbolos, e outras mandalas para curar, né, os processos ali também. Então, é mais ou menos esse o caminho. Aí, desse caminho tem muitos desdobramentos. O xamanismo veio através do meu guia espiritual, né, de um dos mestres que se apresentaram para mim, que é o meu protetor pessoal, que é o Tupinambá, que ele é justamente um indígena. Então, ele pediu para que fosse encontrar com as tradições indígenas terrenas, e eu fui em busca disso, e encontrei um universo paralelo, e estou engatinhando nesse caminho há alguns anos, e buscando, né, junto com outras pessoas, então a gente sempre busca estudar também, né, tudo com equilíbrio, sem fascínio, né, que tudo que é demais também nos prejudica de alguma forma, aquilo que faz sentido, o que não faz, sentindo sempre a intuição, o chamado, o momento, e aí então vai unindo o sagrado feminino com o sagrado feminino, o masculino, que entra também de acordo com as teorias de Jung, né, que fala sobre a ânima e o ânimos, o equilíbrio do masculino e feminino, das polaridades, a própria medicina da ayahuasca também, em todas as medicinas tem a polaridade feminina e masculina, considera muito isso, né, dentro das tradições indígenas, as danças circulares, os rituais, os elementos da natureza, os ciclos da lua, então tudo isso também vai ao encontro da teoria de Jung e ao encontro de todas as teorias, né, em relação às mandalas, aos círculos, às danças, os ritos, que já vem da ancestralidade, né? Que toda a parte simbólica vem da ancestralidade coletiva, e isso é muito fascinante, né? Adriana, a gente nota que você tem um leque de conhecimento e abordagens terapêuticas assim enorme. E eu não tenho dúvida que a nossa conversa vai ser muito esclarecedora para nós do Pós Primário e para todos que estão nos assistindo. Você poderia tirar assim uma curiosidade, tá, de um leigo? Quando você fala de parapsicologia, é algo ligado a sobrenatural, a fenômeno sobrenatural, algum tratamento que envolve sobrenatural, ou tudo isso é um grande mito assim que gera em torno dessa ferramenta? Então, as pessoas sempre perguntam qual que é a diferença do psicólogo para o parapsicólogo, né? Já que eu tenho as duas formações. A psicologia trabalha mais a questão a nível consciente, e é então para provocar que venham conteúdos do subconsciente e inconsciente, através de insights, né? Então, através da observação de comportamento, da fala, e, enfim, de interpretação de sonhos, tudo mais. Algumas linhas trabalham com hipnoterapia e fazem regressão de memória, mas não são todas as linhas. E a parapsicologia, ela trabalha o estudo dos fenômenos paranormais, que são as situações que ocorrem
de telepatia, pré-cognição, projeção astral, situações de psicocinese, né, a mente sobre a matéria, poltergeist, né, situações que pessoas que veem algo que outras pessoas não veem, né? Então, são situações desse nível, orientando essas pessoas o que elas podem fazer quando não for um transtorno mental, né? E além disso, além de estudar os fenômenos mentais, paranormais, também faz as terapias a nível subconsciente. Então, sempre leva a pessoa a um estado alterado de consciência, através da hipnoterapia, de relaxamento, de indução hipnótica, ou de programação neurolinguística, que daí usa a hipnose ericksoniana, mais sutil, e através disso faz a reprogramação mental, trabalhando muito, né, pensando também um pouco da psicologia positiva, né, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, estou cada vez melhor, então vai empregando situações positivas de saúde e o nosso subconsciente absorve com muito mais facilidade. Quando a gente está em estado de transe, a nossa mente ela não questiona, ela só absorve e grava. Então, o estado hipnótico proporciona essa situação de poder gravar e criar novos caminhos neurais através da reprogramação mental. Quando a gente está em estado alterado de consciência, é muito mais fácil. Por isso que a gente sempre indica até aos pacientes a não dormirem com a televisão ligada, né? Que antes de a gente dormir, acaba entrando nesse estágio antes de entrar em sono total, né? Antes de entrar em estado teta, a gente passa pelo estado alfa, né? Então, a gente passa por esse estado de hipnoterapia, e é onde ele absorve como verdade absoluta. O que estiver passando na televisão vai gravar no teu subconsciente e depois isso vai se replicar no teu comportamento de forma automática. Então, dessa forma que a gente é muito induzido, quando a gente não está consciente no nosso dia a dia, a gente está na parte já subconsciente e inconsciente. A gente fica mais parte do dia inconsciente e subconsciente do que consciente. Né? Que justamente a meditação é buscar estar consciente, no presente, aqui e agora, que é o que é mais difícil. Então, a maior parte do tempo nós somos induzidos pelaquilo que nós estamos percebendo o tempo todo. E aí, quando a gente faz isso de forma consciente, então eu vou fazer proposital para aquilo que eu quero. Eu vou botar todas as percepções que eu tenho sensoriais direcionadas para aquilo que eu quero. Então, vou gravar o que eu quero na minha máquina, aqui no meu cérebro, para que depois ele consiga replicar esse comportamento. E é através da repetição, através do impacto emocional. Então, utiliza âncoras como música, sons, visões. Interessante. Você teve algum contato com alguma pessoa ou você mesmo passou por isso? Sobre alguma experiência parapsicológica de alguma coisa se mover em casa, estralos, luzes piscando, não sei. Como são esses fenômenos? Você teve oportunidade de ter algum assistido por você, ou alguma experiência pessoal que passou por alguma situação dessa? Sim. Isso me interessa, São assuntos polêmicos, mas pode perguntar, Odália, pode. Isso me interessa bastante. Tenho medo, mas tenho bastante interesse para essa parte meio paranormal, assim, e tal. Então, já que vocês perguntaram sobre isso, além, além de psicólogo e parapsicólogo, eu sou um pouquinho paranormal também. Então, aconteceram muitas situações comigo mesmo, né? Eu posso dizer dessa forma, situações que aconteciam na minha casa, já aconteciam com a minha mãe, aconteciam com o meu irmão também, depois passaram a acontecer comigo. E aí tive muitas interações, sim, de projeção astral, né, de me ver fora do corpo. Então, foram certificando situações que a gente estuda e depois vivencia. Toda a parte transpessoal, quando vivenciada, ela é melhor compreendida. Então,
primordial que você vivencie algo transpessoal, e aí as práticas de respiração, de meditação, facilitam isso também. A minha mãe, ela desencarnou em 2015, e eu tive contatos com ela depois que ela desencarnou. Contatos bem reais, de acordar e ver ela deitada na cama e eu ver ela como eu estou vendo vocês aqui, né? De poder praticamente tocar, né? De ouvir ela cantando dentro do quarto, acordar, né, com ela cantando, de ver, né, os mentores, de participar de trabalhos de cura também, que a gente trabalhava com apometria, 15 anos de apometria, onde a gente fazia várias práticas, então, de cirurgias, então a gente tinha contato com seres de outros orbes e outros mentores, e uma equipe grande, então, de ver pessoas realmente tendo uma transformação, claro, com a medicina da Terra também, com os médicos tradicionais, os tratamentos tradicionais, mas o tratamento que era realizado por nós, pela equipe, onde a gente doava ectoplasma e fazia todas as cirurgias transpessoais e astrais, a pessoa tinha uma melhora absurda, que até os próprios médicos ficavam surpresos, dizendo, você ia ter muitos tipos de efeitos após cirurgias, né, sequelas, e a pessoa ficar sem sequela nenhuma. Então, isso são situações que deixam a gente, sim, muito surpresos, né? Como? Essa pessoa não ia mais andar, e agora? Ela tá andando, né? Ela não ia mais falar, e agora? Ela tá falando. Então, situações que nos deixam, assim, espantados, né? Mas muitas pessoas buscam, né, às vezes o parapsicólogo para essa questão de casas, né, casas mal assombradas, estralos e tudo mais. E muitas situações são da mente da própria pessoa que mora dentro da casa, porque a gente emite energia o tempo todo. Nossa mente, ela tem um campo eletromagnético, além do químico, tem o elétrico. Então, o tempo todo ela está potencializando formas, pensamentos, emoções. Nosso coração também emana o magnetismo o tempo todo, e isso pode resvalar de repente, queima uma lâmpada, às vezes da própria pessoa, não foi um espírito que veio lá e queimou a lâmpada. Às vezes o próprio magnetismo da pessoa, que ela está muito irritada ou está muito sobrecarregada, acaba que pega fogo ou estoura. Então, muitas pesquisas que foram feitas de psicocinesia, que é essa questão da ação sobre a matéria, mostra que às vezes era o próprio morador que provocava. É uma situação em desequilíbrio emocional de alguém da casa que acaba gerando o fenômeno para chamar atenção. Então, às vezes uma criança que não sabe expressava de forma inconsciente. É bem interessante isso. Olha que interessante, Humberto. Eu estou aqui pensando, né, sobre essa questão. Você falou até da questão da sua mãe que você havia, né? Isso daí eu acho fantástico. Eu imagino a emoção que você estava sentindo naquele momento. Eu já perdi meu pai, e o que eu mais queria na época era ver ele novamente, né? O que eu mais quero, né? Ter aqueles minutinhos com ele. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: existe alguns casos, ou algum caso que você possa contar para a gente, que aquela pessoa que ela já procurou ajuda na medicina, ou procurou ajuda mais científica, né, na psicologia mais científica, comportamental, naquela questão da observação, ou em outras terapias, e não achou, e de repente ela foi atrás de você, né, e ela viu que isso estava no espiritual e aquilo trouxe uma mudança na vida dela, algo que a medicina talvez não ia responder. Tem algum caso que você possa contar para a gente? Sim, a maior parte dos casos que ocorreram esse tipo de mudança, de transformação, foram pessoas que estavam com pensamento suicida, né? A maior parte das pessoas que têm um pensamento suicida, e é importante a gente falar nesse tema, porque nós estamos também no Setembro Amarelo, né? Falando justamente sobre a vida, sobre a importância da vida, sobre a depressão, que a depressão realmente não é uma frescura, como as pessoas pensam. Muitas vezes os homens têm mais dificuldade de buscar terapia, porque pensam que tem que ser forte o tempo todo, e a depressão é algo muito sério, e realmente o pensamento suicida vem aumentando muito, principalmente em relação aos jovens, adolescentes. Quanto mais jovens está acontecendo, e quando a gente passa por um atendimento
parapsicologia ou transpessoal, onde você vivencia a sua morte, ou você vivencia um renascimento, que você percebe que realmente a sua consciência ela é imortal, que o seu corpo físico ele tem uma validade, ele vai se transformar em outra coisa, mas quando você passa pela experiência transpessoal disso, isso ressignifica muita coisa, muda, quebra muitas crenças, você começa a perceber que, opa, então existe algo além disso. Então, pelo que eu estou aqui? Por que a minha persona existe aqui enquanto Adriana? A pessoa começa a questionar ela mesma. Mas se eu já fui João, Maria, José, e por que estou aqui como Adriana agora? Qual é o sentido disso? Então, passa a mudar essa visão. E a pessoa também percebe que se ela se matar, não vai resolver. Né? Não, ela não vai sumir. Né? Os problemas não vão sumir, as situações não vão sumir, talvez podem aumentar. Então, tudo está dentro de nós. Independente do estado onde a gente estiver, vai continuar dentro de nós. Eu sempre brincava, né? E é uma brincadeira que é séria, na verdade, que o céu e o inferno está dentro de nós. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno o tempo todo. Então, a nossa mente é um universo. Cada ser humano, dentro da sua própria mente, é um universo paralelo e é uma coisa maravilhosa e também curiosa, né? Você sempre quer saber o que será que passa dentro da mente daquela pessoa. Você nunca vai saber. Porque só aquela pessoa vivenciou aquilo daquela forma. Então, é bem interessante a gente estar o tempo todo aprendendo um com o outro, mas as maiores partes de pessoas que vieram, assim, de ter transformações grandes são de questão de suicidas, né? Pensamentos suicidas e tentantes também. Então, pessoas, até adolescentes, muitos adolescentes tentantes, que, com cortes nos pulsos, no corpo, lesões, né? Então, isso nos traz um alerta muito grande em relação ao que nós estamos passando de valores e autoconhecimento nas redes sociais. Quais são os quesitos, né, de padrão de comportamento que está sendo passado, porque as exigências que estão sendo passadas nas redes sociais são, na maior parte das vezes, de futilidade. Então, de valores sociais, políticos, beleza, são valores fúteis, né? Então, você valoriza quem tem mais dinheiro, quem tem mais popularidade, ou quem tem mais beleza, quem tem mais juventude, e vai colocando isso dentro de uma restrição e exigência cada vez maior. Então, as pessoas começam a se comparar muito e acabam entrando em sofrimento, que a comparação traz muito sofrimento. Antes a gente se comparava com as pessoas que moravam na nossa rua. Hoje a gente se compara com as pessoas do mundo inteiro. E são muitas pessoas. E todas as pessoas são maravilhosas e todas as pessoas também têm a sua sombra, como nós também temos. Mas a gente só enxerga a grama verde no outro, né? Do vizinho. Adriana, a gente fica muito feliz em vê-la auxiliando, né? Curando e permitindo que as pessoas consigam compreender o momento de dificuldade e desistir completamente do suicídio. Parabéns por você estar carregando esse seu propósito com louvor. E, mais uma vez, parabéns por trazer o tema do Setembro Amarelo, né? Uma campanha a nível nacional com relação a isso. Você acredita que o tratamento transpessoal que você usa, né? Essas vivências que, inclusive, você tem constantemente, por algum motivo de antes, digamos assim, né? Você acredita que todo mundo tem a oportunidade de passar por uma vivência transpessoal ou é necessário fazer um trabalho prévio para poder alcançar o objetivo desse modelo de terapia? Uhum. Muito importante essa tua pergunta. Interessante também porque cada vivência
ela é formatada já justamente para um público. Ela não é para, algumas são para todos e algumas têm um público mais específico. Então, tem algumas que são direcionadas a mulheres, a trabalhar justamente questão feminina, dos ciclos da lua, os ciclos das mulheres e tal. Tem outros que são para os homens, energia mais solar, diferente. Tem outros que são para crianças, tem outros que são para misto, adulto. Tem algumas que têm medicinas xamânicas e outras não. Então, também muda também, né? Quando tem alguma medicina xamânica, a gente sempre tem a questão de aplicar uma anamnese antes, justamente para saber se a pessoa tem condições físicas e mentais para consagrar aquela medicina ou aquela substância, como qualquer outra situação, né? Mas a pessoa se sentindo à vontade, sentindo o chamado, passando pela anamnese, ela recebe todas as orientações de preparação também para a situação, e durante o trabalho também recebe todo o suporte, e depois também, que fica ressoando, né? Então, uma das medicinas mais fortes que tem, que é a ayahuasca, e tem cogumelos cubensis também, que trabalham a níveis subconsciente, inconsciente, e pode gerar fenômenos durante o processo. A pessoa pode ter projeção astral durante a vivência. Ela entra em estado meditativo profundo, em estado hipnótico profundo durante 6 horas. E dentro disso pode acontecer muitas coisas, né? Pode ser regressão espontânea, renascimento, ela pode ir no centro da célula dela, ela pode sair do corpo, ir até o astral, voltar, ou ter visões além do espaço e do tempo, porque a nossa mente não tem noção de espaço e tempo. Pode acessar situações da natureza, da ancestralidade, da família, compreender coisas da infância, enfim. Mas isso é muito peculiar, muito particular. A pessoa, para entender isso também depois, é importante ter um autoconhecimento e um suporte terapêutico, porque muitas vezes é como um sonho, a pessoa não sabe interpretar muito bem o que ela vivenciou. Por isso que é importante ter, né, os terapeutas junto com esse processo também, não somente consagrar a medicina de qualquer forma, em qualquer lugar, sem ter esse suporte, né? Então, por isso que é sempre importante ter locais de confiança que dão esse suporte antes, durante e depois. É muito importante. E se você não tem essa possibilidade, as vivências transpessoais, apenas com as práticas de meditação e de respiração, também pode levar ao mesmo estado, por menos tempo, mas também. E aí depois você pode ir aprofundando isso sozinho, né? Então tem a respiração holotrópica, que você entra em estado de renascimento automático, seu corpo pode entrar automaticamente, né? Que Groff estudava muito isso, fazia essas práticas. Também é utilizado as práticas de pranayamas, como utiliza no yoga, na meditação, também as posturas, contato com a natureza, aterramentos, movimentos bioenergéticos, né, que daí vem na parte de Reich, então essa questão mais orgástica, permitir a energia circular, também vai fazendo a pessoa entrar em catarse. Então tem várias situações que a gente utiliza nas vivências, assim, né, além depois de terapias complementares que vão auxiliando, como cromoterapia, aromoterapia, a arte-terapia, dança-terapia, aí entra tudo dentro do mesmo sistema. O reiki também vai ativando, né? Muito bom. Adriana, já anotei algo aqui que você estava falando logo no nosso início da nossa conversa, que eu tenho que anotar porque o cara aqui é TDAH, tá? Se eu não anotar, eu vou esquecer. Não tem problema. Você falou de mandala, né, no início, e eu lembrei do Carl Jung lá, né, que quando ele foi estudar sobre isso e tal, e é o único conhecimento que eu tenho sobre mandala, na verdade, é esse. Inclusive, teve uma vez que eu ministrei um curso, um rapaz lá, ele trabalhava com isso, ele fez uma mandala, falou, cara, essa mandala é para você, eu estou com ela aqui agora, ele falou, para você, porque eu fiz exclusivamente para você, não tem outra mandala igual. Eu queria saber mais um pouquinho sobre isso, se as mandalas são exclusivas e se elas têm essa questão de acessar de nível
subconsciente ou inconsciente? Qual que é o poder da mandala nesse caso? Sim, as mandalas terapêuticas, né? Você pode acessar, expressar, na verdade, acessar e expressar emoções, situações que você não consegue expressar com palavras, naturalmente. Então, isso é muito bom para utilizar com crianças, adolescentes, ou pessoas especiais, né? Ou qualquer outra pessoa que queira apenas expressar, sem precisar ficar racionalizando muito, vem de forma intuitiva, então, espontânea, você entra em contato com a tua parte emocional ou com a situação que está te incomodando, e aí, através de um direcionamento hipnótico, né, você pega um mandala, pega uma folha ou um círculo, se concentra naquele círculo e coloca música, faz um ritual, deixa com que aquela emoção extravase através das cores. A primeira cor que vier à sua mente, você pega um lápis ou a tinta, um pincel, um carvão, que seja, e começa a desenhar dentro do círculo de forma espontânea, sem pensar. É só a emoção, é livre. Aí depois que fez todo o trabalho ali, né, vomitou as emoções através dos traços ali, aí sim o terapeuta, junto com o paciente, vai interpretar racionalmente, de acordo com todo o estudo que já foi feito por Jung e tal. Ele vai perceber por onde a pessoa começou a escrever, a desenhar, se o traço está forte, se está fino, se está grosso, se são traços circulares, se são traços mais retos, quais os símbolos que foram colocados, em qual sequência, as cores, a tonalidade das cores, o tipo de material, tudo isso indica uma coisa. Então, é uma linguagem, né? Uma linguagem através da arte. E isso é fantástico, né? E a interpretação disso com as pessoas vai fazendo com que ela consiga perceber situações que ela nem mesmo conseguia explicar para sentir. As pessoas têm dificuldade de sentir e interpretar o que sentem. Então, quando você vai mostrando, ó, veio isso, faz sentido para você, isso daqui significa isso e aquilo outro, a pessoa vai fechando as pedrinhas, então vai auxiliando ela em compreender melhor o estado que ela está. Depois que ela já percebeu isso, daí então passa para uma outra mandala que vai curar aquela primeira mandala. Né? Então ela vai buscar todos os recursos que ela tem dentro dela para transformar aquela primeira situação, aquela dor. E aí faz o mesmo processo, só que daí com outro objetivo. Então tudo é intenção, sabe? E aí depois você pode fazer com... Então, depois que curou isso, agora, a partir disso, qual o comportamento que eu quero? Então você vai projetar, e aí uma outra mandala, só vou projetar. Então, digamos, essas mandalas que você coloca as emoções negativas para fora, ela não deve ser colocada na parede, porque ela vai emitir o mesmo sofrimento para as outras pessoas, né? Ela está imantado ali toda a energia condensada do sofrimento que a pessoa teve. Ela chorou enquanto ela estava fazendo. Então, quem vê aquela mandala vai se ligar com o sofrimento e vai chorar. Vai entrar na dor. Não é o propósito que a gente quer para as casas, né? Então, vai gerar energias mais negativas. Então, a gente transmuta isso, transforma isso, queima essa mandala. A gente entrega para o fogo, queima ela e pede essa transformação de energia para que essa energia possa ser devolvida à natureza de uma outra forma. Aí depois essas mandalas que trazem a cura, que trazem o propósito, aí sim, aí se coloca na parede, ou se pode colocar na cabeceira da cama, para que a pessoa possa ter todo dia, né, antes de dormir, ela olha aquela mandala, ou ela medita na mandala, para que ela atinja cada vez mais o objetivo. Na parapsicologia, a gente trabalha muito com mapa mental, então você pode fazer o seu mapa mental dentro de um mandala, colocado na mandala todos os seus objetivos em forma de símbolos. A nossa mente ela não precisa ter, né, a imagem completa, mas alguns símbolos já direciona.
É como os símbolos que a gente tem dos aplicativos no nosso celular, né? É um símbolo, tu já sabe toda a informação que você vai acessar naquele símbolo ali. Então, é muito dinâmica a nossa mente. A gente pode brincar com ela, com a arte, e usar ela a nosso favor. E aí, então, você pode pegar e fazer uma mandala direcionada para algo. Eu quero fazer uma mandala para proteção, eu quero fazer uma mandala para o meu filho, ou eu quero fazer uma mandala para a saúde, né, de tal pessoa. Aí você vai se concentrar e vai pedir licença ao mandala e vai acessar intuitivamente também todos os símbolos, cores e formas que vão vir para você através daquele momento, daquela meditação, para aquela pessoa, para aquele objetivo. É isso que eu faço também. Então, eu me concentro, muitas vezes, aí limpo, né, mandar com palo santo, faço as defumações, todo o ritual, como eu faço para mim, para casa e nas vivências, eu faço no mandala, que o mandala é um círculo, né, em sânscrito. Então, o mandala a gente limpa primeiro ele, pede licença para adentrar aquele campo sagrado do inconsciente, que não é só meu. Quando eu entro no círculo, já é o inconsciente pessoal e coletivo, como se fosse um portal do meu inconsciente pessoal para o coletivo. Daí ali eu vou só pensar alguns símbolos que eu preciso para colocar naquela caixinha e utilizar por um tempo, né? Então são símbolos emprestados ali que você mesmo acessa e pinta, né? Muitas vezes a gente acessa de uma forma, mas não consegue expressar da mesma forma, mas não tem problema, né? O importante é que a intenção veio igual. Além disso, também potencializo mais ainda, eu coloco cristais, outros elementos da natureza também para potencializar mais a mandala ainda. O reiki também ativo. E interessante, Floriana, a gente percebe que é bem complexo, né? Vai a níveis de profundidade, assim, até de inconsciente coletivo, que quem está junto acaba também fazendo parte de todo esse movimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que seria esse processo. O Honório, né, perguntou a respeito da mandala. Imagina que eu estou falando, pegando exatamente a mesma pergunta do Honório e só trocando. Em vez de ser mandala, é a dança-terapia. Como que seria com a dança-terapia? Ela vai aprender alguma dança específica que ela vai reproduzir em casa? Como que funcionaria com a dança? A dança-terapia, a gente trabalha muito na questão de grupo, né? Mas existem alguns movimentos bioenergéticos que eu aplicava no individual também, e a gente aplica em grupo, que são justamente na natureza, né? Tem os exercícios de bioenergética que vêm do Reich, né? Das teorias de Reich, que você pode ativar a energia orgânica. Então, quando você acessa a natureza, coloca os pés na terra, consegue fazer o aterramento, a nossa energia acaba entrando na mesma sintonia da natureza, que é a nossa sintonia natural. A gente saiu da natureza, estamos no ambiente sintético, isso nos traz muitos prejuízos mentais. Então, através da respiração, a gente consegue novamente restaurar isso, e alguns movimentos também, que daí você põe o corpo para frente, o corpo para trás, a respiração mais exagerada pela boca, causa uma hiperventilação que auxilia muito nos processos neuronais e vai desbloqueando as couraças, que a gente tem muitas couraças, né, no nosso corpo. E na dança-terapia faz com que essas couraças quebrem. Quando a gente fica tenso, a gente fica rígido. Então, situações de medo, angústia, sempre vão trazer algum tipo de rigidez, ou na boca, né, ou no corpo. Então, a gente vai sempre fazendo movimentos, respiração junto, os olhos, né, de um lado para o outro, os braços, as pernas, a língua, para soltar todas as coraças de raiva que nós vamos ancorando na boca, as tensões do pescoço. Às vezes a gente faz automassagem também, que a pessoa mesmo vai se tocando, percebendo o seu corpo, dando carinho, afeto e soltando essas couraças. E a dança livre faz com que a pessoa consiga soltar ainda mais situações de timidez, de bloqueio, de traumas de abuso sexual, inclusive, né?
muitas vezes a gente coloca as pessoas com os olhos fechados ou vendadas para elas não se sentirem coagidas no grupo. E outras vezes a gente deixa elas olhos abertos, colocamos músicas alegres e ativamos a criança interior. Quando a gente acessa a nossa criança, a gente brinca. Então, enquanto a gente dança, a gente brinca e, ao mesmo tempo, vai soltando, liberando essas tensões, as couraças, e trazendo a alegria, a gargalhada. A gargalhada também, né, a risoterapia auxilia bastante a liberar o canal de expressão. Então, muitas pessoas têm dificuldade de falar, têm dificuldade de expressar, justamente porque traz muita couraça, né, na boca, e nos primeiros anos de vida a gente sabe que a couraça da boca ela é muito estimulada ou não, né? Depende da história. Olha só, Adriano, você estava falando aqui da criança, né? E eu estava lembrando aqui, né? É interessante, né? Sempre quando a pessoa encontra com a sua criança ferida, ou com a criança ali, e fala assim, o que que essa criança quer? Ela fala assim, ela quer brincar, né? Então a criança ali, ela quer realmente brincar, ela quer tá, ali ter esse encontro. E é muito importante isso. Mas minha pergunta é a seguinte, né? Qual que é o papel, né, nisso tudo? Você trouxe ali da questão transpessoal, né, das questões ali da parapsicologia. Qual que é o papel da espiritualidade nesse processo aí criativo, nesse todo esse processo dessa terapia? É o papel mais importante. Para mim, né, na minha concepção, é o papel mais importante é justamente da espiritualidade, porque na minha concepção, tudo vem primeiro na parte energética, para depois se materializar. Tudo vem do sutil para o mais palpável. Então, a nossa mente, né, vamos dizer, a mastermind, né, que existe, ela não é física, certo? O inconsciente coletivo não é físico. O inconsciente pessoal também não é físico. O inconsciente pessoal vem do coletivo. Então, tudo que vai se adensando vai ficando material. Nós somos apenas uma pontinha dessa mastermind, digamos, desse inconsciente coletivo incrível que já existe. A gente só está tentando materializar o que já existe. E o caminho, os intermediadores são o que a gente chama de espiritualidade, que na verdade são consciências que estão mais acesso, mais perto dessa grande matriz, dessas grandes mentes que já estão, como é que eu posso dizer, mais conectadas com o inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Né? Pessoas, são seres que já estão em dimensões de percepção mais ampla. Então, quanto mais ampla a nossa percepção, a gente está na 3D, né? 4D, 5D, 6D. Isso. Quanto mais dimensões a gente tiver de percepção, mais compreensão nós temos da realidade, que ela vai mudando o tempo todo. Então, esses seres, eles têm mais percepção que nós. E quando eles passam para nós a orientação, é maravilhoso. São professores. Para mim, são guias, professores e familiares. Eu tenho um amor por todos eles, assim, quando eu sinto a presença ou a inspiração, a orientação, é muito bom a gente saber que a gente está sendo cuidado, né? Que está sendo direcionado. Todo o trabalho ele é ancorado, ele é protegido, porque existe consciências também que não querem que outras pessoas evoluam, acaba tentando atrapalhar os trabalhos muitas vezes. Então, a gente trabalha em equipe, justamente, físico e astral. Né? Temos nossos protetores astrais que trabalham em grupos também, que auxiliam em toda a guarnição, proteção, e nos ampara, né? Então, a gente sempre está sempre agradecendo, sempre sintonizando e sempre ancorando e sempre buscando estar sintonizados, porque às vezes a gente também acaba desviando o caminho. É fácil, né? A gente se desviar também. Não somos perfeitos. Sim. Floriano, esses mentores espirituais que auxiliam, que ajudam, como eles são bastante presentes no seu dia a dia, eles são
presentes em algumas pessoas em particular, por exemplo, você, outra pessoa que a gente ouve falar bastante, assim, né? Foi o Chico Xavier, o Divaldo Franco. São poucas pessoas que têm acesso a eles, ou todo mundo tem esses auxiliadores espirituais, esses mentores? Todos nós temos, mas muitos não percebem, outros percebem e acham que é loucura da cabeça. Mas todos nós, quando nós adentramos o mundo físico, sempre tem já um irmão que a gente já combinou assim, ó, eu vou dessa vez, né, no avatar ali, e você fica aqui na retaguarda. E depois troca, né? Vai, é um irmão, um amigo que vem para justamente auxiliar com que a gente cumpra a nossa tarefa. Vamos dizer assim, que a gente está numa escola, a gente precisa, cara, cumprir uma tarefa, as provas e as tarefas. A gente não desvia desse caminho para que dê tudo certo, a gente consiga cumprir, ele vem para nos lembrar. Então, é o que a gente chama de anjo da guarda. Como o Pinambá é o meu guia principal, que eu digo, é o meu anjo da guarda. É ele que é o que me puxa a orelha, é o que mais me direciona, é o que mais me passa, funciona de porta-voz também, que às vezes ele traz recado de outras pessoas, de outros que gostariam de falar diretamente e não conseguem. Mas conforme você vai se sintonizando e trabalhando e interagindo com eles, vai aparecendo outros. E conforme você vai se direcionando em alguma atividade, vai abrindo uma atividade, vão aparecendo outros que querem trabalhar com aquilo também. Então, a Adriana começou a trabalhar com arte. Então, outros artistas começam a aparecer também, no lado de lá também. Então, começam a aparecer, então também quero trabalhar ali junto. E aí, são grupos, né? Então, são famílias que vão se formando. A gente tem família aqui e do lado de lá, da mesma forma, que vão se aproximando. E é bem interessante perceber isso nos trabalhos, principalmente de xamânico, que a gente percebe quando está guardando, os grupos que guardam, né? A gente chama os guardiões. Não são guardiões somente da medicina, né? São guardiões porque estão também guardando as pessoas, todo o processo ali, o tempo todo. A gente percebe a espiritualidade trabalhando o tempo todo também, através de nós e diretamente com a pessoa. E depois as pessoas também percebem isso. Algumas que não tinham capacidade de perceber naturalmente antes começam a perceber, e outros começam a lembrar: então aquele sonho que eu tive foi isso. Então a pessoa começa a perceber que existem muitas situações que são do inconsciente pessoal dela, que são símbolos, que são situações que ela vivenciou na infância, e tem situações que não, que tem situações que foram de vida passada, ou situações que são uma outra consciência que está passando a informação para ela. Então, tem saber discernir isso. É bem interessante, porque muitas vezes a gente acaba misturando. E também diferenciar essas questões de religiosidade com espiritualidade, que são situações diferentes também. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Todas as religiões têm a sua espiritualidade. Então, as religiões, elas têm as suas práticas, os seus dogmas, os seus ritos, que são separados. A espiritualidade, ela só é. É física quântica, é o que é. Então, todas as religiões têm capacidade de acessar a espiritualidade, de acordo com as suas crenças. Mas a espiritualidade, ela é livre. Ela só é. Então, qualquer pessoa pode acessar a espiritualidade, independente de religião. Então, isso é uma situação que traz uma liberdade tão grande, porque você, sozinho, é independente e capaz de acessar a tua própria espiritualidade em qualquer lugar, de qualquer forma, só você seguindo a sua própria intuição e a sua própria natureza, se reencontrando com você mesmo, que foram os maiores mestres que passaram na nossa Terra fizeram. Eles andaram sozinhos, foram contra os seus próprios demônios, as suas próprias sombras, e encontraram a sua luz sozinhos, peregrinando pelo mundo, sem buscar nada fora, só dentro. Que não é Muito bom. fácil.
Você falando ali, eu lembrei até de Jesus Cristo quando estava no deserto, que foi tentado, né? Foi tentado pelo próprio eu ali, né? Que tava. Que legal. Olha só, Adriana, você estava falando algo aqui que eu tenho bastante interesse, de viagem astral. E eu estava lembrando que uma vez eu estava numa palestra lá e a pessoa falou algo seguinte. Eu falei, um dia eu vou perguntar isso aqui para alguém. Que ela trabalhava com viagem astral, mas ela fazia uma espécie de reiki em hospitais. Ela saía do Não? corpo dela com uma equipe lá e ia até no hospital fazer reiki. É possível isso? Como que funciona isso? Porque isso meio que deu um pance na minha cabeça. Eu fiquei pensando, como que isso é Sim. possível? É possível. Como eu falei, nossa mente ela não tem tempo e espaço, né? Nossa consciência, nosso estado mental, não existe tempo e espaço. Tudo é e tudo está. Então, nesse nível, quando a gente se coloca no estado de meditação e entra em transe, a sua consciência ela pode acessar em qualquer lugar do tempo e espaço. Então, você pode sim se deslocar mentalmente até um local onde a pessoa está, já aguardando e receptiva. Se a pessoa não estiver receptiva, você não tem autorização de adentrar. Algumas pessoas utilizam técnicas e adentram, infringem as leis, depois elas lidam com a retaguarda também, porque a retaliação é grande também, né? Tudo que vai e volta, então é física, e volta em dobro. Então tem que saber o que está fazendo. Mas sim, aí as pessoas também têm capacidade de deitar, fazer a autoprojeção e sair no astral. Então, astralmente mesmo, ela sai e vai até o local, ela vê detalhes do local totalmente. Tem essa capacidade também. Os monges fazem isso o tempo todo, né? Todas as linhas de meditação, dos yogis, os monges, eles têm, né, níveis, e dentro desses níveis, todos eles, né, da mesma linhagem no mundo, fazem reuniões no astral. Eles não estão lá só meditando lá no templo. O corpo astral deles está em algum lugar fazendo reunião com pessoas de outros países, de outras cidades, enfim. Eles estão ou acessando conhecimento com mestres que estão na Mastermind, vamos dizer. Isso é bom, hein? Estão em matriz, em mestres que já estão desencarnados. Floriano, eu vou aproveitar a pergunta do Honório sobre viagem astral e vou fazer para você a pergunta que a gente costuma perguntar para todos os convidados. E a gente fica muito contente de poder te perguntar também. Vamos fazer de conta, tá? Que você nunca fez isso. Mas imagine que agora você tem uma máquina do tempo que você possa entrar com toda essa bagagem terapêutica, vivência de vida, várias formações acadêmicas, né, sucesso profissional. Imagine que você entra nessa máquina do tempo e volta lá para encontrar a Adriana Floriano com 12 anos de idade, aquela pequenininha lá. Que tipo de conversa você acredita que você poderia ter com ela? É só para eu imaginar ou é para falar? A gente gostaria que você contasse para a gente. É, é uma um momento bem emocionante para mim agora. Você me fazer eu relembrar disso, porque eu com 12 anos de idade eu brincava muito com as minhas bonecas quando eu dava aula para elas. Eu botava todos os ursinhos, bonecas, e tinha um quadro, né? Ficava explicando, desenhando no quadro e explicando para elas, dando aula. E hoje eu dou aula também. É uma das coisas que também faço. E, e eu gostava muito de fazer o que eu faço hoje, com 12 anos de idade, que era justamente eu acendia meus incensos sem saber o porquê, eu fazia meus desenhos sem saber o porquê, eu fazia poesia, eu brincava com barro, fazia então com argila, né, arte terapia, já fazia, eu gostava de subir em árvore, gostava de estar no meio da natureza.
Então, situações que eu estou resgatando hoje realmente estão fazendo a minha criança cada vez mais realizada, digamos. Ela está alegre e agradecida por isso, e trazendo cada vez mais essa alegria, né? Um das minhas missões de vida é justamente trazer alegria através da comunicação e da espiritualidade, da arte. E aí é uma situação que eu estou conseguindo alinhar melhor agora. Por muito tempo fiquei presa dentro do consultório por um bom motivo, né? E agora eu estou saindo de dentro do consultório para ir para grupos e quero expandir mais, né? Que é o que a espiritualidade vem pedindo. Sai de dentro do consultório, vai para a rua, vai para o povo, né, tem que levar para mais pessoas. Muitas pessoas estão precisando. Então, não adianta a gente ficar escondidinho lá, né, no nosso dia a dia e esquecer que tem muitas pessoas precisando. Eu já fiz muito trabalho voluntário também em grupo, faço às vezes, né, também ainda pela Associação de Parapsicologia e tudo mais, para dependentes químicos, para mulheres em situação, né, de violência e tudo mais, porque é importante também de fazer isso, né, fazer nosso trabalho, mas também, de vez em quando, fazer um trabalho social para que as pessoas experimentem, pelo menos saibam que existe isso. A pessoa participa de um relaxamento, ela vivencia uma meditação guiada, ela tem um alívio e ela percebe, oh, nossa, isso existe. Eu posso fazer isso por mim, eu posso parar um minutinho, posso respirar, eu posso colocar uma música, eu mesmo consigo ter essa autocuidado, né? Então, muitas pessoas, às vezes, situações simples de ajuste de rotina, orientação, elas conseguem sair de crises de pânico, ou sair da questão da depressão, só o fato de elas serem ouvidas e acolhidas. Então, mais uma dica para agora o pessoal, né, do Setembro Amarelo. Não deixem a questão do Setembro Amarelo como uma questão de saúde pública. Ah, vamos reclamar para a saúde pública. Todos nós somos saúde pública, né? E também não deixamos só para os profissionais da área da mente. Ah, isso é função do psicólogo. Vão para a terapia. É importantíssima a terapia. Mas todos nós somos saúde pública. Todos nós somos terapeutas. O que custa você escutar o seu filho, escutar a sua esposa, escutar o seu amigo, dar um abraço no seu chefe quando ele estiver, né, sobrecarregado. Enfim, um ouvido, um abraço e um olhar, todo mundo pode dar, e isso faz uma grande diferença. Muitas vezes é isso que faz a pessoa não cometer o suicídio. Muitas das falas das pessoas, quando elas chegam nesse ponto, que elas falam, ninguém se importa. Se eu fizer isso, ninguém se importa. Então, se ninguém se importa, então ela mesma já deixa de se importar, porque a gente se reconhece através do olhar do outro, né? Então, só o olhar, isso já ajuda bastante, ter essa empatia, né? E aí, quando você faz a gente olhar para a nossa criança, esse olhar, ele retorna, aquele olhar mais genuíno, assim, que a gente olha para frente. O que a gente gostaria de ver lá no mundo, de levar para o mundo, os sonhos. Quando a gente é criança, a gente quer salvar o mundo, né? Quando a gente começa uma profissão, a gente quer usar aquela profissão para salvar o mundo. Depois a gente percebe que não vai dar para salvar o mundo. Se a gente salvar a gente mesmo, já está louco de bom. Mas se um vai ajudando o outro, né? Entre trancos e barrancos, vamos sobrevivendo todos, né? Vamos nos melhorando, vamos se desenvolvendo, vamos diminuindo a criminalidade, diminuindo a violência. O que a gente não pode é colocar só a culpa nas outras pessoas e se isentar da autorresponsabilidade e de fazer o mínimo, né? Por nós e por todos que estão ao nosso redor. Muito bom, Adriano. Olha, a gente fica emocionado, né? Porque quando a gente encontra com a nossa criança, eu sei como que Sim. é. Não faça essa pergunta para os entrevistadores, viu? Mas, olha só, a gente te agradece de coração pela sua participação. A gente está muito feliz mesmo por ter aceitado o nosso convite, né?
E já peço para que você deixe suas redes sociais, como faz para saber mais sobre a Adriana, para ser atendido por você. Eu sei que você atende tanto presencial como online, né, dá aula. Como que faz para saber mais sobre você? Então, eu sou conhecido nas redes sociais como Adri Flor, com 2 Fs, né? Depois vai ficar também no post abaixo, quem quiser me procurar no Instagram, @Adri_Flor, com 2 Fs, por causa da numerologia, tá, pessoal? Então, por isso tem 2 Fs. Tudo tem um porquê. E agradeço novamente, ao Honório, ao Humberto, pelo carinho, pela recepção. Desejo muito sucesso ao Pode Sublimar, né? E um nome maravilhoso. Podemos sublimar, graças a Deus. Né? Então, vamos sublimar, buscar novas possibilidades, novas atividades, novas formas de viver a nossa dor, né? Transformar essa dor em realização, transformar a raiva em ação, enfim, muitas coisas positivas. Gratidão. A gente agradece, Floriano. Olha só, Honório, ela vai fazer um evento xamânico em breve. Você gostaria de falar para nós um pouco mais sobre ele? Sim, a gente vai fazer um evento xamânico a partir de sexta-feira agora. Então será sexta, sábado e domingo em Colombo, no Espaço Maidê, um espaço na natureza, de reconexão. Vai ser um circuito de terapias, né, todos os dias, e com alimentação vegetariana, orgânica, num local natural, com pessoas maravilhosas, com musicoterapia, com as medicinas. Então vai ter medicina do cacau, à noite vai ter fogueira com a medicina da ayahuasca. A gente vai fazer a abertura de todos os portais da natureza, das direções sagradas. Depois nós vamos fechar também para ter um momento de ressignificação. Nós tivemos um portal muito forte agora, 999, isso faz um encerramento de ciclo, início de novos ciclos que estão se formando, né? Então, agradeço vocês por estar fazendo parte desse meu momento, porque são ciclos que estão se iniciando, e isso é muito importante, ter essa união de pessoas para auxiliar, né? A levar esses conhecimentos para o coletivo, que é o movimento agora. Gratidão novamente. Gratidão a todos que estão assistindo e que possam assistir todos os outros também. Acredito que tem vários profissionais aí maravilhosos que vocês vão trazer para nós. Muito obrigada. Humberto, ó, aqui a gente pode o quê, Humberto? Aqui a gente pode sublimar, olha só que beleza. Muito obrigado.